Rádio Condomínio.com. Doutor Condomínio Entrevista. Bom, gente, essa semana nós tivemos uma decisão judicial aqui bem interessante que fala sobre a justiça que mantém um pet em apartamento, apesar da proibição da convenção. Se você ouvir isso, nossa, mas isso tá comum. Mas o mais interessante é entender por que essa decisão foi decidido, apesar de que cabe recurso, mas é muito interessante. Eu chamei aqui o advogado que conduziu essa ação, que é o Dr. Paulo Cruz. Bom dia, Paulo. Você está aqui nessa rádio maravilhosa que tem o tema tão interessante que são os condomínios, ao lado de pessoas tão queridas como a Grazi. Bom dia, Grazi. Bom dia, Dr. Paulo. E a Elis também. Bom dia, Elis. Bom dia. Muito bom estar aqui para falar sobre esse tema. Então, Paulo, conte um pouquinho essa história. Então, quer dizer que a justiça manteve um pet em apartamento apesar da proibição da convenção. Conta essa história direitinho pra gente. Exatamente. A questão é interessante, mas antes de entrar no mérito propriamente dito da ação, eu queria só tecer um pequeno comentário que a gente aprende na academia, que é de conhecimento de todos, que diz assim: advogado defende o direito, mas no que este conflitar com a justiça, defenda a justiça, né? Exatamente. E exatamente isso que aconteceu nesse caso, né? Um casal morador do condomínio, eu vou omitir o nome do condomínio por questões óbvias, né? Sim. E tinha lá um pet, um animalzinho da raça Shih Tzu, e um dos moradores... Que não é de Deus. É sim. Fofo, para. Pode parar. E um dos moradores do mesmo andar fez uma reclamação no livro de ocorrência, reclamando de barulho, reclamando de perturbação, enfim. E o síndico, muito diligente, muito competente, ele se reuniu com o conselho, porque a convenção dele estabelece que quem aplica, quem analisa e aplica a multa é o conselho, e o síndico é um executor dessa multa. Se reuniu com o conselho, abriram uma sindicância, né, para apurar os fatos, se reuniram com os moradores da prumada, do andar, colheram depoimentos, assinaram esses depoimentos, e elaboraram uma ata e chegaram à conclusão de que a perturbação noticiada pelo morador, que se sentia incomodado, ela não existia, ou pelo menos não era sentida em relação aos demais moradores. Ou seja, Paulo, só para te interromper, não havia repercussão dentro do condomínio, incomodava apenas a um. Exatamente, certo. Não havia repercussão em relação aos demais moradores. Essa resposta foi formulada, foi dada por escrito ao morador, então, que fez a reclamação, e ele ainda assim não se conteve, né? Ainda assim não se conteve. Ele repetiu essa reclamação no livro de ocorrência e ameaçou o condomínio que iria entrar com processo, como entrou, né? Entrou no Juizado Especial de Taguatinga e chamou como réu o casal proprietário do pet e também o condomínio, né? Exigindo a saída do pet, do condomínio, e danos morais em relação ao condomínio, né? Essa foi o ponto fulcral aí da questão. Muito bem, feita a contestação, juntadas as provas, foi pedido uma audiência de instrução e julgamento para que se ouvissem as partes e testemunhas, né? O juiz, então, ponderou o pedido de audiência de conciliação e julgamento, porque o juizado especial, via de regra, não tem essa fase, é uma questão muito mais direta, muito mais célere, né? E o juiz, então, deferiu a audiência de instrução e julgamento, né? O que foi feito, né? O condomínio, portanto, levou suas 5 testemunhas, todos moradores do prédio. Dentre as testemunhas, o subsíndico e uma ex-síndica, que por 12 anos foi síndica do condomínio, e mais 3 testemunhas. O autor levou 2 testemunhas que sequer eram moradores do prédio. Um era colega de trabalho dele. E que ouviu o cachorro latindo lá da casa dele? Não, o colega de trabalho ouviu ouviu o cachorro latindo pelo telefone. Pelo telefone. Ele fez uma ligação de 1 minuto e meio para o autor. E nessa ligação ele achou interessante que ele ouviu os latidos, enfim e tal. E a testemunha era um prestador de serviço que foi lá prestar um serviço no apartamento do autor. E nesse ínterim ele percebeu alguns latidos, mas também não sabia dizer de onde vinham exatamente aqueles latidos. Ou seja,
a fragilidade testemunhal do autor diante da robustez, né, do depoimento das testemunhas do condomínio foi um fator assim preponderante para que o juiz analisasse a questão. Agora, o magistrado se viu numa saia justa, né? Diga-se a verdade. Porque existe uma norma proibitiva na convenção, né, em relação ao animal, a pet. Por outro lado, existia uma situação fática, né, consuetudinária, já consolidada pelo costume, de que não só aquele morador tinha pet, como os demais moradores também tinham. Peraí. Aí é que pra mim foi a grande saída da juíza na decisão. Do juiz. Do juiz. Porque o que ele concluiu, meus queridos ouvintes? Que, apesar da proibição, os condôminos sempre aceitaram os pets. Exatamente. Não é, Paulo? Exato. E aí, diante dessa situação, ele aplicou, então, o quê? A equidade. Ou seja, se os próprios condôminos tinham uma norma escrita que se flexibilizou ao longo de um período, né, com a existência dos pets, então essa questão estava resolvida, até porque não se confirmou a perturbação alegada pelo autor. Porque, diga-se de passagem, em que pese o fato de autorização pelo costume, mas se de fato houvesse prova nos autos de que a perturbação existisse, naturalmente que essa questão seria julgada a favor do autor. Porque o Código Civil é claro quando diz que a propriedade, ela é direito do condômino usá-la, dispor, usufruir, desde que observar a salubridade, o sossego, exatamente, e a segurança. Né? Observado esse aspecto, o juiz julgou improcedente o pedido do autor e manteve no condomínio o pet. Para felicidade da família, claro. E para minha torcida também. E para felicidade dos demais condôminos que tem lá também os seus pets. Então, eu fiquei muito feliz com essa decisão, porque estava apreensivo, porque existe uma norma proibitiva, e diante de um fato concreto. Tanto que hoje, né, essa é uma convenção de 92, portanto uma convenção já derrogada por muitos dispositivos hoje do Código e de outras leis em relação aos animais de estimação, e que ela já está sendo atualizada, né? O síndico já está atualizando essa convenção. Agora, eu queria só dizer um detalhe aqui, que eu me lembrei, que foi dito na última palestra da Unasíndico em relação aos animais de estimação. Quando nós pensamos em pets, em animais de estimação, geralmente a gente pensa em basicamente 3, né? Que é gato, cachorro e passarinho. Isso. Quando muito um iguana, né? Também aparece por aí. Eu já vi alguns outros aí, doutor Paulo. Existe coelho, existe barata, porco, cobra, pônei. Porquinho, furão. Vocês não viram aquela senhora que ganhou, inclusive, na justiça, o direito de andar com o pônei dela no avião? Pois é. Então, quando a convenção tratar sobre pets, sobre animais de estimação no condomínio, é preciso atentar para esse aspecto dos animais silvestres, né? É notícia recente de uma cobra aqui em Brasília, acho que é Águas Claras, né? Isso. Que ela escapou lá do local que ela estava, entrou pela tubulação e saiu num outro apartamento. Pânico. Você imagina o susto, né? O pânico da pessoa. Exatamente. Então é necessário pontuar essas questões. Agora, Paulo, diante disso tudo, eu chego a uma conclusão. Essa decisão, ela abre um precedente muito interessante para algumas outras questões. Quando você tem regimentos internos que proíbem certas situações, certo? E que os condôminos já aceitam aquilo, essa decisão aí vai abrir uma brecha muito interessante para situações que são proibitivas e que os condôminos já aceitam como comuns. Como rotina. Então isso pode abrir um precedente muito grande para outras decisões que, apesar de proibirem, né, os condôminos agem contraditoriamente e aceitam aquilo. Então como é que você vai questionar, né,
alguma coisa que você mesmo aceita, ou seja, só no momento que não te convém. Exato. Esse Corretamente. é o grande detalhe dessa decisão. aí. Pois é. Interessante que o processo, eu publiquei o número dele, né, no site do nosso síndico, ali do Aham. WhatsApp, Aham. e todo o depoimento foi gravado em áudio, portanto, toda a instrução dele está lá, para quem quiser ter acesso, quem quiser ver analisar como é que ele foi instruído e de que forma que o juiz, então, chegou a essa feliz decisão para os proprietários do PET, né? Foi muito, muito bom isso, né? Já tem ouvinte aqui pedindo já essa decisão, a gente vai disponibilizar para vocês aí, tá? Mas vamos falar aqui pro pessoal, né, que o Dr. Paulo colocou aqui, que é o processo de número 0702 633, dígito 86. Isso. O processo é 0702 633, dígito 86. Exatamente. Obrigado. PJDF. Elis. né? Exatamente. PJDF, aí você vai encontrar aí esse processo muito interessante e que, no meu entendimento, vai abrir algumas outras brechas. Muito interessante. Existe também, né, só para finalizar, algumas convenções que exigem que os pets sejam carregados no colo. né? Isso. Sim. Então isso também hoje já está derrogado. Eu tenho um amigo meu que tem um dog alemão, ele Pois me ligou é, no Rio de 40 Janeiro. quilos, 50. Ele me ligou e falou assim: doutor, como é que eu faço pra carregar meu dog alemão? Eu falei: senta em cima dele, bicho. Eu acho que é o dog que vai carregar ele, viu? Agora, isso aí também, esse case é bem bacana, que complementa o nosso assunto de mais cedo, para o síndico também ter bom senso quando é uma questão condominial e quando é uma eventual picuinha entre vizinhos, né? O condomínio não pode se envolver em briga exclusiva de vizinhos. Tem que se envolver em questões que são coletivas, condominiais. Nesse Exato. caso, né, Elise, o condomínio não tinha muito o que fazer, porque ele ajuizou a ação contra os donos dos pets e Sim, contra o condomínio. Sim. Né? Não, e o mais tinha que- interessante é que ele chamou o Superman, né? Porque o cara ouvi da onde, né? Não é? Não, gente, chega a ser A gente Desculpa, veve né? e Mas não vê é- de tudo, né? É um demais. absurdo. Não, e o cara se Absurdo. prestar, sair da casa dele pra ir num Então. tribunal pra dizer que ouviu no telefone, vou o cara falar. desse tinha que sair de lá no corredor polonês, né, Paulo? Pois é, essa foi uma questão bem interessante, porque eu perguntei para ele, inclusive, quanto tempo tinha durado essa ligação telefônica, que me chamou a atenção, né? Desculpa, doutor Paulo, eu sou assim mesmo, tá? É porque são tantos absurdos que a gente escuta. E Sabe. pasmem Condomínio é uma vocês, experiência rica, né? essa ligação durou em torno de 90 segundos. E em 90 tá vendo? segundos ele tratou do assunto lá com o autor e ainda ouviu os latidos irritantes na visão dele Isso. do petzinho. Quer dizer, Sim. Eu teria né? vergonha de me prestar esse papel. É demais. mas demais. É desse jeito. Então, Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi muito bom você ter vindo aqui e ter trazido essa novidade aí pra gente, né? Na verdade, é uma decisão bem interessante. Por isso que eu Bem fiz questão de trazê-lo aqui, porque você tinha todos os detalhes e como eu disse, vou repetir, abre uma brecha essa decisão para situações regimentais que são proibitivas e que você, condômino, aceita. Só que você só reclama quando não lhe convém. Cuidado, porque você pode provar do seu próprio veneno. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e queria deixar um gostinho, se for possível, para uma próxima conversa nossa, Sim. que foi uma ação monitória que felizmente eu protocolei recentemente Condomínio.com. sobre cobrança de taxas condominiais prescritas. Essa é boa. Todos hein? nós sabemos Essa é que as top. taxas condominiais prescrevem no prazo de 5 anos. E eu, modéstia à parte, Não conte. Não conte. foi protocolada e Não enfim, conte. mas ela tá no forno, né? É. A hora que o bolo ficar pronto, a gente conversa sobre ela. Essa é boa, essa é boa. Você, ouvinte, acha que as taxas são prescritas com 5 anos? Ih, já deu a dica aí, ó. Então, Aguarde, vamos aguardar. É. Muito obrigado para vocês, bom trabalho. Obrigada, prazer estar Paulo. aqui. Obrigadão, Amém. valeu. Gente, é isso aí, ó. É vivendo e aprendendo, né? Como é que você fala, Elis? É que a gente veve e não vê de tudo. Por aí. Condomínio.com.